Deus se posiciona diante de um caos, a terra estava sem forma e vazia, e Deus usa o que há de mais poderoso, mais forte, que Ele pôde revelar a esse mundo, a sua palavra. Deus fala e tudo acontece. Talvez seja por isso que o pecado, o maior pecado que alguém possa cometer, não é o pecado que se faz com outros órgãos do seu corpo, se é que você me entende. O pecado que mais destrói tanto a si mesmo quanto aos outros é o pecado que é cometido com a língua. É o maior pecado que a Bíblia nos ensina, é o pecado que é cometido com a Bíblia, que é cometido com a língua. A coisa que Deus abomina é quem semeia contenda entre irmãos. Isso já é dito na antiga aliança. E na nova aliança, irmãos, Jesus fala que há um pecado que é um pecado perigoso, é um pecado que não será perdoado nem nessa vida e nem na outra, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é um pecado que é cometido com a boca, com a língua. Então, a nossa boca, irmãos, a nossa palavra também, ela é cheia de autoridade no nome de Jesus. Cheia de autoridade. Então, quando nós estamos aqui, como estamos nesta noite, valorizando a palavra de Deus, nós estamos vendo Deus criar em nós realidades que só existem através da palavra, não é? Através da palavra. Então, que Deus continue fazendo isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre perdas necessárias. E o resto, como é que é? Perdas necessárias, o que deixar para seguir em frente. E nós começamos na terça-feira falando sobre uma perda muito necessária. Uma perda extremamente necessária, que é perder o medo de ser imperfeito. Perder o medo de ser imperfeito. Ou, dizendo de outra forma, perder o desejo de ser perfeito. Porque, por mais que a gente deseje, né? Mas é um desejo que a gente tem que saber que nunca vamos conseguir cumprir. Nunca, porque nós somos imperfeitos. A imperfeição faz parte desse mundo em que vivemos. Nós vivemos em um mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, de escolhas imperfeitas. Mas nós carregamos na nossa mente, todos nós carregamos no nosso coração um resquício, e é por isso que a gente quer ser perfeito. Nós carregamos em nossas vidas uma experiência de conexão perfeita, quando nós fomos amados de maneira perfeita, quando nós vivemos uma simbiose de maneira perfeita, que foi na nossa gestação, na nossa experiência com a nossa mãe, naquele momento em que nós desaparecíamos no colo dela. Nós levamos alguns meses para descobrir que a nossa mãe e nós somos corpos diferentes. Levamos alguns meses para discernir que nós e o mundo são pessoas diferentes. E nós carregamos essas marcas. E nós buscamos, todos nós buscamos alcançar a perfeição. É por isso que hoje, tendo chapinha, não está bom. Tendo micro-ondas, não está bom. É por isso que hoje um fogãozinho elétrico, quem nunca aqui catou graveto para acender fogão a lenha, como eu catei, você não tem noção do que é isso, mas hoje o fogão elétrico não está bom. A chaleira elétrica não resolve. Andar de carro, ou de bicicleta, ou de moto, não resolve mais. Porque nós buscamos a perfeição, nós queremos cada vez melhor. E nós ansiamos isso. Nós carregamos essa marca. Mas Deus está nos ensinando. Deus está trabalhando em nossos corações, para que nós possamos perder o medo de ser imperfeito. Amém? E para esse texto nós trabalhamos uma leitura no livro dos Juízes,
capítulo 6, que é a história de um homem chamado Gideão. Gideão tinha dois problemas que nós tratamos e que Deus nos ensinou, que tratou também com Gideão. Gideão tinha dois problemas. Gideão hipervalorizava as perdas e ele desvalorizava as conquistas. Ele desvalorizava o que ele conseguia fazer. Mas Deus aparece para Gideão e revela que a contabilidade de Deus é diferente. Deus aparece para Gideão e revela que Deus só pede, só quer que você vá na tua força, porque é na tua força que Deus vai agir grandemente na tua vida. Você não precisa de ficar preocupado com muitas ferramentas. Você não precisa ficar preocupado com muitas pessoas. Você não precisa ficar preocupado com muito dinheiro. Você não precisa ficar preocupado com um currículo extenso, porque basta que você acerte em uma coisinha para Deus usar isso para a honra e para a glória do nome dele. Então Gideão carregava uma angústia. Ele tinha um medo da sua imperfeição. Quando Deus aparece para ele e fala: Gideão, é você que eu escolhi, ele olha para o seu passado e diz: como que o Senhor me escolheu? Se a minha família é a mais pobre. Não está certo isso, porque a minha família não pode ser escolhida, sendo que é a mais pobre. Então ele olhou para o seu passado familiar, mas também ele olhou para a sua própria pessoa, e ele disse: a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na minha família. Eu sou o mais fraco. Então, Gideão, que estava malhando trigo no lagar, ele estava tendo uma atitude proativa, ele estava tendo uma atitude de esperança, ele estava salvando alguma coisa para que os midianitas não destruíssem totalmente a lavoura. Esse Gideão, ele não valoriza o que ele faz, ele não consegue enxergar que Deus, naquele exato momento, está dizendo, como disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas como que Deus é comigo, se os midianitas invadiram a terra? Como que Deus é comigo, se a minha família é a mais pobre? Como que Deus é comigo, se eu sou o menor? Olha só, Gideão sabia fazer bem uma coisa. Gideão tinha algo em favor dele. Ele estava malhando trigo no lagar, mas ele não conseguia ver isso, ele não conseguia valorizar isso. Então o que Deus faz? Deus valoriza. Olha que o Espírito Santo soprou agora no meu coração, irmãos. Fique tranquilo, você não precisa que ninguém te valorize, porque Deus está vendo o que você está fazendo e Ele sabe valorizar. Fique tranquilo, pode ser que todo mundo olhe para você e não dá nada para o que você está fazendo. Pode ser que o que você está fazendo não tem valor aos olhos de ninguém, porque a tua família é a mais pobre e você é o menor, o mais fraco. Mas o que você está fazendo, se você acreditar nessa palavra hoje, o que Deus colocou na tua mão, vai ser reconhecido. Se você olhar na história, o dono da Coca-Cola trabalhou tanto para produzir aquele líquido preto, e se você assistir ao filme, você vai ver que ele vendeu a preço de banana. E quem comprou hoje, eu acho que o dono da Coca-Cola, ele colhe dinheiro como se fosse uma torneira ligada. Eu acho que a cada minuto no mundo existe alguém tomando aí 1.000, 10.000, sei lá. Acho que é uma torneira jorrando. E lá no início ninguém deu valor algum. A vida está cheia de coisas disso. Você encontra nas redes sociais pessoas que falaram assim: o que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer bolo, então eu vou montar um site, eu vou montar um canal ensinando as pessoas a fazerem bolo.
E está lá, não é, amor? A pessoa hoje milionária, ensinando alguém a fazer bolo. Eu sei fazer o quê? Eu sei fazer arte. O que eu sei fazer? Esses dias eu descobri uma menina que ficou milionária porque ela descobriu ela foi diagnosticada com autismo e ela fez um canal. E está lá hoje, ela é seguida por milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro. E ela só fica falando disso. Aquilo que ninguém dava nada, que para ela deve ter sido no início algo terrível, hoje virou uma mina de dinheiro. Tem moleque que os pais ficavam falando assim, você fica jogando esse videogame aí, isso aí não vai dar nada. Pois o moleque hoje joga videogame e ganha mais do que qualquer ator de Hollywood. Pesquise aí, o mundo dos videogames. Nós nunca sabemos o que para nós não tem valor, como Deus está vendo, como que isso vai acontecer. A história está cheia disso, cheia disso. Então escute o que Deus já começa a dizer com você, né, para você nessa noite. Pode ser que agora você não está vendo nada, pode ser que agora você não está enxergando nada. Pode ser que agora você está fazendo algo totalmente sem sentido. Pode ser que agora nem você consiga valorizar o que você está fazendo. Nem você consiga valorizar o que você está fazendo. Mas escute-me. Vai chegar o dia em que Deus vai descer do céu e vai falar assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu só preciso dessa força que você tem. Eu só preciso disso que você tem aí. Senhor, mas ninguém deu valor, mas eu estou valorizando. Senhor, mas ninguém deu nada, mas eu estou dando. Ninguém deu valor para o que Cristo estava fazendo na cruz. Ninguém deu valor para o Paulo prisioneiro, morrendo decapitado. Ninguém deu valor para o apóstolo João na ilha de Patmos, mas eles mudaram a história da humanidade. E hoje eu fico imaginando Paulo tendo a noção de bilhões e bilhões de pessoas que foram transformadas, impactadas através daquilo que ninguém dava valor. O que Deus quer que você entenda já de cara, o que Deus quer que você compreenda já de cara, é que o que ninguém dava valor na vida de Gideão, e o que nem mesmo Gideão dava, Deus deu. Escuta só o que Deus está mandando para a sua igreja agora. Valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Só os homens. As mulheres. Todo mundo. Você tem valor. O Espírito Santo se move
Oh, glória a Deus. Tantas coisas boas, irmãos, que Deus olha para você. E que Deus está dizendo, eu só preciso dessa tua força, mas você olha para a tua família, você olha para quem você é aos olhos humanos e não valoriza o que você tem. Ah, você não vai conseguir pagar o aluguel esse mês. É verdade, esse mês acho que eu vou ter que chegar lá e pedir um arrego. Ah, mas esse mês você não recebeu uma cartinha de amor. É verdade, acho que eu estou pouco amado. Nesse mês, seu patrão não te elogiou. Verdade, não elogiou mesmo. Acho que estou fraco lá com ele. É, ninguém te convidou para tomar um sorvete. Não convidou mesmo. E daí? Mas você já me viu fazendo almoço? Você não tem noção do arroz com calabresa e batatinha que eu faço. Ah, mas o que é um arroz com calabresa e batatinha? Eu que faço. Você consegue fazer? Não. Pois bem, eu sei o valor que eu tenho. Quem sabe amanhã Deus me dá de abrir uma franquia de arroz com calabresa. E eu vou abrir uma empresa de arroz com calabresa. E eu vou exportar arroz com calabresa. E de repente eu vou estar aí com caminhões e caminhões vendendo arroz com calabresa. É o que eu sei fazer. E Deus pode me usar. Quem sabe para matar a fome da África com arroz e calabresa. Ninguém pensou nisso, mas eu consigo fazer. Tudo começou assim, irmãos. Teve um dia que o rapaz chegou em mim, eu vendendo picolé, irmãos. Eu era criança, 9 anos de idade, vendendo picolé. Picolé, olha o picolé. E eu, irmão, empurrando aquele carrinho desse jeito. Picolé, olha o picolé. Andando, empurrando picolé. Aí chegou em mim um senhor um dia e falou para mim assim: você sabia que tem um homem que ficou rico, milionário, vendendo picolé? E aí naquela hora eu já viajei, né? Porque eu sempre viajei. Falei, sério? É. Aí ele falou, aí eu perguntei, quem? Ele falou assim, o dono da Que Bom. O cara teve a ideia de fazer picolé e de colocar os freezer de todo quanto é lugar. Falta só aqui na igreja, porque em todo quanto é lugar que você vai tem um freezer da Que Bom. O cara teve a ideia, Joelson. Aí na hora eu pensei, falei, verdade. Olha a ideia que o cara teve. Você acha que foi fácil no início? Você acha que não teve um monte de desafio? Como fazer isso? Quem ia querer? Mas o cara ficou rico, milionário, vendendo picolé. Deus colocou algo na tua vida que você pode fazer. Deus valoriza o que você pode fazer. Deus valoriza o que Ele colocou na tua mão e que é conforme as tuas forças. Mas se você não se valorizar, e se você não entender isso, com medo de que você tem é pouco, com medo de que o que você é insuficiente, nunca vai dar certo. Você sempre vai ficar calculando quando será suficiente. Quando será suficiente? Quando você estará à altura de ter a ousadia de tomar uma atitude na sua vida ministerial, financeira, emocional, afetiva? Quando? Quando você vai enxergar que o que você pode fazer é o que Deus vai te usar. Então Gideão precisava disso. Gideão estava com a sua autoestima muito baixa. E aí ele fez um teste. Ele falou assim, tudo bem, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, olha só, acompanhe comigo. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 17. E Gideão respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um. Se eu fui aceito, sendo o menor na minha casa,
Se eu fui aceito sendo da família mais pobre, se eu fui aceito sendo um escravo dos midianitas, se eu fui aceito sendo um homem que só consegue malhar trigo, então me dá um sinal. Sabe qual que é o sinal? O sinal é para saber se Deus era com ele. Me dê um sinal. Versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha... Peraí, olha o mistério aqui, irmãos. Gideão, ele quer ser aceito. Gideão, ele está com a visão de que Deus o chamou, mas ele ainda lá no fundo está meio inseguro. E o que ele vai levar para ser aceito? Ele vai levar uma... Pega aí, meu irmão. Pega essa senha para você. Ele vai levar uma oferta, porque quando Deus recebe a oferta, Deus recebe também o ofertante. Quando Deus recebe o presente, Ele recebe também aquele que o presenteou. Toma posse disso, viva essa palavra e acredite nisso. Quando você trouxer a tua oferta e Deus receber a tua oferta, acredite que Deus recebeu também quem você é. E então, Gideão preparou a oferta. Seja qual for a oferta, seja o que você for oferecer a Deus. Quando você começar a adorar com o teu dízimo e a tua oferta, e o teu coração se alegrar, Deus recebeu a tua oferta. Quando você estiver adorando e o teu coração se alegrar, Deus recebeu a tua oferta. Quando você estiver aqui no altar ministrando e você sentir que o Espírito Santo de Deus tomou a tua vida, Deus tomou a tua oferta. Então acredite, Deus não pega a oferta e deixa o ofertante para trás. Quando Deus recebe a oferta, Ele pega o ofertante com tudo. Esses dias eu estava no meu trabalho. E aí chegou lá uma cesta de café da manhã. Meu Deus, que cesta enorme, linda. Com tudo quanto é coisa mais gostosa dessa vida que você imaginar. E aí eu já fui, né, para ver o que era aquilo ali na cozinha, né? Aí cheguei lá, a pessoa que ganhou a cesta ainda não tinha mexido. Eu falei, você não vai abrir? Porque lá nós somos comunitários, tá? Minha esposa, tudo que leva lá, a gente come tudo junto. E eu fiquei na expectativa de abrir aquela cesta. Estava com uma fome terrível. Aí, eu só ouvi assim, vou nada. Por que você não vai abrir? Porque é do ex. Falei, ué, mas o que tem? Falei, mas o que tem? É do meu ex, ele mandou essa cesta porque eu quero me libertar. Eu não quero mais, esse relacionamento acabou, para mim acabou, pastor. O pessoal lá me chamando de pastor. Para mim acabou, pastor. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, graças a Deus que Deus me permitiu de ser crente e de ter só a minha namorada, que eu estou com ela vai fazer 30 anos, porque se eu tivesse que resistir a uma cesta dessa, eu ia comer primeiro, e depois eu ia ver o que ia virar. Gente, eu ia ser fácil demais. Amor, para, não fala assim. Eu falei, eu ia ser muito fácil, porque uma cesta dessa ia fazer meu amor voltar na hora. Eu nunca mais ia sair. E eu fiquei admirando ali, a moça que falou, não vou comer, porque se eu receber a oferta, eu também estarei recebendo o... Vocês pegaram a senha aí, né, irmãs? Principalmente as irmãzinhas aí, cuidado, viu, irmãs? Quem recebe a oferta, recebe também o ofertante. Cuidado com as coisinhas que vocês recebem. Cuidado com os presentinhos, viu? E eu fiquei vendo aquilo ali, falando, graças a Deus que eu sou crente, porque senão eu estaria enrolado. E a cesta, comi, já era. E agora, fazer o quê, né? Irmãos, Deus recebe a oferta e Ele recebe o ofertante.
Ele vai procurar uma oferta. Ele pede para que o Senhor espere a sua oferta, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Ah, não, primeiro Deus vai me dar, primeiro, irmão, se você quer ter essa comprovação de ser aceito, tem aí uma senha. Eu estou falando, o dinheiro é o de menos. Eu estou falando da sua presença, eu estou falando de você evangelizar. Hoje de manhã, eu tive uma experiência tão gostosa com Deus, mas foi na hora que eu fiz uma oferta, que eu abençoei a vida de alguém. Naquela hora Deus falou, recebi a tua oferta, recebo você também. Você recebe aquela glória gostosa. Amém? E aí Gideão traz a oferta, e olha o que acontece. Versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Olha, eles estão vivendo aqui uma miséria, e ele trouxe carne e bolo. Irmãos, você está entendendo por que toda a antiga aliança é baseada em ofertas, em oferendas? Porque quem recebe a oferta, recebe o ofertante. E tome cuidado com o que você recebe no teu celular. Você acha que quem faz o aplicativo para você baixar do seu celular, de graça, está te dando essa oferta sem que ele também seja aceito na tua vida? Quando você baixa o aplicativo, cuidado, irmãos. Você pode estar baixando não só o aplicativo, mas você pode estar baixando alianças. Você pode estar se entregando. Cuidado com o que você baixa. Cuidado com os links. Cuidado com o que você recebe. Principalmente quando é de graça. Porque quando alguém te oferece algo de graça, sabe aqueles sites que você entra e é de graça? Aqueles sites que tem coisas fortes e que tudo de graça. Cuidado, porque quando você recebe o presente, o dono do presente vem junto na tua vida. Estão entendendo? Quando você entra num site que é de graça, e eu pergunto, os sites que mais destroem a nossa comunhão com Deus, a nossa santificação, são sites cobrados ou são de graça? De graça ou cobrado? Reba, fala aí. De graça. De graça. Totalmente de graça. E você recebe a oferta. Opa, que legal, ó, vou poder assistir aqui de graça. Está fazendo tudo isso aqui de graça, eu estou vivendo isso aqui de graça. Cuidado. Porque quando você recebe o presente, você recebe o presenteador. Entenderam? Sabe o que Gideão está vivendo aqui, irmã Joana? Olha o que acontece, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. A mesma visão lá, de quem teve o chamado, no capítulo 6 de Isaías, próprio Isaías. Então o que Deus está fazendo aqui com Gideão? Deus está recebendo Gideão. Deus está selando a vida de Gideão. A família dele era mais? Ele era Ele estava malhando trigo Ele era um escravo dos midianitas. Ele tinha questões existenciais. Mas quando Deus recebeu a oferta dele, Gideão foi aceito. Naquele momento, Deus estava falando, tudo bem, Gideão? Eu valorizo quem você é. Eu valorizo
a tua família pobre. Eu valorizo o fato de você ser o menor. Eu valorizo, Gideão, o teu esforço de malhar trigo no lagar. Eu valorizo a tua condição de escravo. Toda vez que o Espírito Santo toma a tua vida, toda vez que a presença de Deus toma a tua vida, recebe a tua vida, Deus está dizendo: eu valorizo quem você é. Eu valorizo o que você faz. Vale um glória? E aí, irmão, Gideão falou: bom, já estou vencendo a minha angústia de ser imperfeito. Porque a angústia de ser imperfeito é quando nós nos aceitamos, mas muito mais do que isso, quando nós somos aceitos como nós somos. E Deus aceitou Gideão como ele era. E Deus aceitou a oferta de Gideão como ele era. Então, a primeira perda necessária que nós vimos na semana passada é aprender a valorizar. Aprender a valorizar o que nós fazemos. Aprender a não supervalorizar o que nós não conseguimos fazer. Vai chegar a hora que Deus vai te mostrar que o que Ele colocou na tua vida é algo muito grande. Permaneça firme. Então, olha para você e imagina que Gideão agora é aceito. Mas Gideão tinha sido chamado para um projeto. E qual era o projeto? Ir para a guerra e libertar o povo das mãos dos midianitas. Aí agora vem a terceira parte relacionada a essa perda necessária, que é perder o medo de ser imperfeito, que é perder o medo de não ser suficiente, que é perder o medo de achar que você vai começar e não vai terminar, que é perder o medo de achar que porque você veio de uma família X, porque você é uma pessoa Y, e porque você só consegue fazer X, Z, não vai dar certo as coisas na tua vida. Deus aceitou Gideão, dizendo: Gideão, pronto, resolvi tudo, eu te aceitei. Mas agora Gideão precisava de garantias. Gideão precisava de garantias. Garantias de que o futuro ia dar certo. Garantias de que ele seria vitorioso. E olha o que acontece. Capítulo 7. Capítulo 7. Não, capítulo 6. Vamos voltar lá no capítulo 6. Versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os azeritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Sabe quantas pessoas Gideão conseguiu juntar? 32 mil soldados. É para ir para a batalha, Senhor? Então eu vou. Ele juntou 32 mil soldados. E agora o que acontece? Gideão precisa de garantias. Ele precisa de garantia que as coisas vão dar certo. Ele precisa de garantia que ele vai conseguir vencer. Porque uma coisa é você ser aceito. Uma coisa é o seu passado ser aceito. Outra coisa é você precisar de garantias para poder agir. Se Deus te desse agora a garantia que você pode pular de uma montanha, que você vai sair voando, você sairia. Se Deus te der agora uma garantia
que você pode pregar o evangelho lá no Irã, que vai ser glorioso, você iria. Se Deus te desse agora uma garantia que você vai ganhar na Mega Sena, você jogaria. Gideão precisa de garantias para agir. Presta atenção nisso, já estamos encerrando. Depois que Gideão é aceito, agora ele precisa de garantias para agir. Ele precisa de provas que o futuro está garantido. Presta atenção, porque agora vem algo muito especial. Algo muito especial. Se nós conseguimos vencer a primeira parte, se nós conseguimos ser aceitos por Deus, se nós já conseguimos viver a experiência gloriosa de ser aceitos, de nossa oferta ser recebida, isso não garante que nós vamos viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Gideão precisava de garantias. Ainda havia dentro dele um temor. Embora ele fosse aceito, embora o passado dele fosse aceito, será que ele conseguiria fazer o que Deus tinha mandado? E Gideão vai e pede garantias. Vamos lá? Versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como? Deus já tinha falado: eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Legal. Senhor, eu ainda estou com medo, eu ainda não estou seguro, eu preciso de uma garantia. Foi lá e pegou a lã, né? Se o orvalho estiver somente na lã, e a terra seca ao redor, então essa é a prova. Olha que prova forte, irmã Ana. Foi lá, pegou a lã, deixou à noite. Quando ele volta lá, tudo ao redor está, mas a lã molhada. É um bom sinal. É uma garantia. Ele precisava de uma garantia. Sabe por que você não age? Porque você não tem garantias. Sabe por que você fica esperando agir? Porque você quer muitas garantias. Mas você vai ver que esse negócio de garantia é uma moeda que tem dois lados, como toda moeda. Esse lance de garantia vai te levar a viver uma experiência profunda, em que você não vai precisar mais de muitas garantias. Segura aí. Eu vou vencer, eu estou com 32 mil homens. Sabe quantos que era o exército? Sabe quantos que era o exército dos midianitas? 135 mil homens. E Gideão queria garantias para vencer um exército de 135 mil, Duda, com 32 mil homens. É uma média de quantos por quantos? Quem é bom de matemática aí? Hã? É uma média de... Então, cada soldado de Gideão ia ter que lutar com quantos soldados dos midianitas? Com 4. Né? Uma média de 4 por 1. Precisava de sinal? Sim, então vou pedir a Deus um sinal. Porque eu já tenho um sinal que Deus me aceitou. Eu já tenho um sinal que Deus me recebeu. Não importa quem eu sou, não importa o que eu faço, Deus valoriza o que eu faço. E o que eu sei fazer é malhar trigo no lagar. É isso, e Deus falou que é para eu ir na minha. E qual era a força dele? A força de Gideão, aos olhos humanos, era pequena ou era grande? Pequena, irmãos. E aí ele junta, ele chama os exércitos e junta 32 mil homens. E com 32 mil homens ele está tranquilo ou ele está inseguro? Senhor, me dá o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? Eu vou colocar a lã. E se o orvalho estiver somente nela, pronto. É um sinal forte, não é?
e a terra ao redor seca. Para e pensa. Só a lã, o céu inteiro, puf, o orvalho só na lã. Aí ele olha assim, meu Deus, eu estou com 32 mil homens e eu vou lutar com um exército de 135 mil. Versículo 38. E assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus mandou Gideão ir naquela força dele. Ele juntou, sem Deus falar nada. Ele juntou 32 mil homens. E Deus falou, então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Quer mais um sinal? Quero. Disse, mas Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, irmãos. Deus é misericordioso. Deus nos dá sinais, Deus entende a nossa fraqueza. Só que eu vou te dizer, quando Deus te der os sinais, é para você aprender a ir na tua força. Quando Deus, uma vez sequer, te der os sinais, quando Ele revelar que Ele aceitou quem você é, e que Ele aceitou o que você faz, é para você ir na tua força, e nunca mais duvidar, nunca mais questionar. Se Deus mandar, você vai na tua força, com aquilo que você pode fazer, porque você livrará pessoas, você fará coisas extraordinárias com a força que Deus te deu. Tá bom, Gideão, me dá mais um sinal, não acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te mais esta vez, que faça eu a prova com a lã. Só que agora eu vou dificultar um pouquinho mais. Vamos lá, Gideão. Qual é a dificuldade? Senhor, da primeira vez, eu pedi ao Senhor o seguinte, né? Que tudo amanhecesse seco e só a lã molhada. Gideão, vamos inverter? Agora, eu quero que o Senhor faça o contrário. Eu quero que tudo amanheça molhado e eu vou colocar a lã lá no meio do quintal e a lã ficará. Se o Senhor fizer isso, eu vou. Se o Senhor fizer isso, eu vou lutar contra os midianitas. Se o Senhor fizer isso, eu acredito que eu vou vencer na força que eu tenho, naquela força pequenininha lá. E ele estava olhando para os 32 mil homens, irmãos. Cuidado, irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo de Deus está bradando aqui em nossas vidas. Ele está dizendo, eu já te dei sinais, eu já te dei provas. Você quer mais o que para ir na tua força? Eu já te mostrei várias vezes que eu sou contigo. Você já fez prova de mim várias vezes. E agora que eu arranquei a força humana da tua vida, você está querendo recuar, Gideão? Vai para cima, porque eu preciso ser glorificado com a força que eu te dou e não com a força que o homem te dá. Me dá mais essa prova, Senhor. Se o Senhor me der essa prova, eu vou. Você orou e falou, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser crente. Então tá bom. Senhor, se acontecer isso, eu vou confiar que tu és Deus da minha vida. Então tá bom. E se ele ainda não fez, eu te desafio. Pode fazer, que ele vai mostrar. Mas esteja preparado para depois ele ser glorificado na tua vida de uma maneira que você não imagina. Para você perder o medo de ser um suficiente. Para você perder o medo de não ter tudo que precisa. Para você perder o medo de ser imperfeito. Deus vai trabalhar de maneira gloriosa na tua vida. E Deus assim o fez naquela noite. Pois só a lã estava e a terra toda molhada com o orvalho. Essa é a hora que Gideão falou, bom, agora eu vou ter que ir. Essa é a hora que Gideão falou, agora chegou a hora. Com esses 32 mil, pensou ele, agora eu vou vencer os midianitas. E ele vai.
Então Jerubaal, olha só, capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, 32.000, e se acamparam junto à fonte de Harod. Vamos lutar, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, meu Deus. É demais, tem muita gente. O povo que está contigo, para eu entregar os midianitas. Era para Gideão valorizar a mão dele, era para Gideão valorizar o que ele tinha, era para Gideão lutar com as armas que ele tinha. Gideão estava apontando para Davi, que sem arma de guerra e com uma funda venceu o terrível gigante Golias. Gideão está apontando para mim e para você. Nós precisamos acordar, despertar, porque Deus colocou em nossas mãos uma força, e com essa força, quando o Espírito Santo toma nossas vidas, nós vamos vencer. É muita gente. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, olha para o irmão que está do lado e fala assim: Deus não vai deixar. Vai, pode falar. Fala, pastor, olha para trás aí. Deus não vai deixar a mão humana roubar a glória dele. Pastor, mas quando Deus me chamou, eu tinha 32.000 homens e agora tá feio o negócio. Quando Deus me chamou para essa obra, quando Ele fez aliança comigo lá atrás, quando Ele me chamou para ser obreiro, eu tinha muitos amigos. Quando Ele me chamou para ser obreiro, as pessoas gostavam de mim. Quando Ele me chamou para essa obra, a minha conta bancária estava recheada. Quando Deus me chamou para essa obra e que Ele me deu todas as provas que era comigo, eu tinha tudo que eu precisava, eu tinha condições, eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma condição boa, eu estava bem fisicamente, mas agora eu estou doente. Agora que eu tenho de encarar o maior desafio da minha vida, eu estou perdendo coisas, eu estou perdendo e tudo está indo embora. Escute o que Deus está mandando eu dizer para você. Fique tranquilo, vai nessa tua força, Gideão, porque com essa tua força é que Deus vai fazer o milagre na tua vida. Tem muita gente. Há momentos que Deus olha para a gente assim e fala: tem muito dinheiro. Há momentos que Deus olha para a gente e fala assim: tem muitos amigos. Há momentos que Deus olha para a gente e fala assim: tem muita saúde. Há momentos que Deus olha para a gente e diz assim: tem muito amor aí, você está sendo muito amado. Há momentos que Deus olha para a gente e diz assim: você está tendo muita coisa, eu vou tirar um pouco para que eu me revele na tua vida. Sabe por que Deus pode fazer isso? Porque o Espírito de Deus já tinha se apoderado da vida de Gideão, e Deus já tinha mostrado que era com ele na batalha. Então agora Deus pode tirar o que ele quiser. Resumindo, de 32.000 homens, olha o que acontece. Versículo 3: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo. Irmãos, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes pessoas que a gente acha que vai com a gente até o fim vai embora, né, meu bem? Quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes a gente fala assim: pessoas que estavam comigo, caminhando comigo, me deixaram? Quantas vezes nós imaginamos que vamos com um grande exército, estamos tudo pronto, calculamos, contamos, mas Deus fala: é muita gente, é muita coisa, deixa eu tirar um pouquinho de você. Você tem medo de perder? Você tem medo que as pessoas virem as costas para você? Você está com medo que as pessoas, na primeira oportunidade, te abandonem? Você carrega esse medo de repente ver que o teu projeto não está tendo o apoio que deveria? Você acha que vai dar errado só porque
Você começou bem, bem nada, e agora acha que está caindo. Fique tranquilo. Ouça o que Deus está mandando eu dizer para você. É muita gente. É muita gente. Eu vou aparecer na tua vida. Não tenha medo de perder. Não tenha medo. 10 mil Agora 10 mil dá uma média de quantos por um? Uma média de 13 por 1. Com 10 mil, cada soldado ia ter de lutar e vencer 13. Vai, Gideão, você não é bom de fazer prova com Deus? Você não quer saber se Deus é com você? Você não vem para a igreja e fala assim: Senhor, mostra para mim que tu és comigo. Eu mostro. Enche a minha vida com teu Espírito, Senhor. Eita glória, eita, que foi? Estou sapateando, que foi? Estou cheio do Espírito. Deus derrama. Manifesta na minha vida que tu me amas, Senhor. Aquela inundação de glória, o Espírito vem, toma todo mundo. Deus revela. Mas temos que aprender com Gideão. Não ter medo de nossa vulnerabilidade. A chance de vencer 10 mil para 135 mil vai ser 13 por 1. Mas agora eu já confiei em Deus. E aí Deus olha assim, 10 mil. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão. Aleluia. Deus está quebrando a força de Gideão. Deus está mostrando para Gideão o que ele falou lá no começo. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Você é o menor da casa do teu pai, não é? Você é da família mais pobre, não é? Você está malhando trigo no lagar, não é? Entenda, eu não te chamei para você ser contado dentre os grandes, os poderosos, não. Eu te chamei para você ir nessa tua força. Senhor, mas eu estou doente, vai nessa tua força. Estou desempregado, vai nessa tua força. Me abandonaram, vai nessa tua força. Você vai entender o que Deus está falando contigo nesta noite, se você tiver coragem de ir nessa tua força. Gideão tinha sido provado. Deus já o tinha recebido. E Deus já tinha confirmado a vitória para ele. É muita gente. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Deus não tinha falado. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Irmã Graça, tem gente que a gente queria que viesse com a gente, mas não vem. E Deus fala, não é esse que vai com você. Há pessoas que nós até escolhemos, falamos, eu queria esses comigo, mas Deus fala, não é esse. Eu que vou dizer quem é que vai contigo. Você tem coragem de Deus tirar pessoas da tua vida? Você tem coragem de ver Deus arrancando pessoas do teu chamado, da tua família, do teu ministério? Você tem coragem de Deus falar assim, essas pessoas não vão mais andar com você? Se você recebeu de Deus o Espírito Santo, acredite, Ele é o penhor da tua herança, só Ele é suficiente para te dar vitória. Alguém olha e fala assim, Gideão, como é que você vai partir para uma guerra desse jeito? E aí dos 10 mil, olha o que acontece. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Uma guerra, e agora como é que ficou? 450 por 1. Você vai ficar parado até quando, se Deus já provou que é contigo? Você quer uma resposta de Deus? Pois Deus está te dando.
Eu te chamei para marchar, eu já te provei que eu sou contigo, eu já te dei livramentos, eu já recebi a tua oferta, eu já fiz uma aliança contigo. Porque você está parado? Porque você está parada? Se eu estou contigo. Por que você vai ficar olhando o que Deus está tirando da tua vida? Por que você vai ficar olhando as forças que Deus está tirando da tua vida? Parece que você não tem força nenhuma, mas o que Deus está dizendo é para ir nessa tua força, Gideão. Vai na força que você tem, vai na força que Deus permitiu você ter. Ele arrancou de Gideão praticamente todo o seu exército e disse: agora vai, Gideão. Eu ainda não estou pregando no meu trabalho, porque no meu trabalho Deus ainda não me deu a honra que eu queria ter. Vai nessa tua força. Eu ainda estou vivendo essa situação financeira, porque o gerente do banco ainda não me deu o empréstimo que eu queria. Não dependa mais dele. Vá nessa tua força. Tem algo aí que Deus colocou na tua mão para mudar a tua história. Eu não estou bem, eu não consigo me dedicar à obra, eu não consigo me dedicar ao evangelho, porque a minha família não me reconhece. Eu estou tendo problemas dentro da minha casa, então, quando isso resolver, aí eu vou viver os sonhos de Deus. Em alto e bom tom. Não espere força maior. Não ajunte esse exército de 32 mil, a menos que você queira perder. Quando Deus disse, vai na tua força, Ele não está falando isso só para você achar isso uma palavrinha bonitinha. Ele está dizendo isso para você começar o projeto hoje, agora. Você quer garantias? Ele já te deu. Você quer a prova? Ele já te deu. E qual é a prova? Não é a capacidade sua de juntar o exército, é a capacidade de Deus de te encher do Espírito Santo. A prova de que nós temos uma herança é o Espírito Santo de Deus. Versículo 9. Coloque-se de pé, nós estamos encerrando. Eu quero pedir para os irmãos virem cantar o louvor que eu tentei cantar aqui. Você tem valor? O que Gideão estava fazendo quando ele foi encontrado por Deus? Alguém se lembra? Ele estava malhando trigo no lagar. E ele estava malhando trigo para fazer pão. Era assim que eles viviam. Antes de Gideão entrar no arraial, Deus teve misericórdia dele e falou assim: 300 homens para vencer 135 mil. E Deus teve misericórdia de Gideão. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei com 300 homens. Dá uma média de quantos, Joelson? 450 por pessoa. Vai para o arraial. Se o Espírito Santo já tomou a tua vida, vai para o arraial. Até quando você vai aceitar viver quebrado desse jeito? Você acha que o demônio tem poder contra a tua vida? Até quando você vai aceitar a tua casa ser dominada por brigas, discussões, como está sendo? Vai para cima. Até quando você vai aceitar e olhar para a tua vulnerabilidade e falar assim: eu não posso porque isso aqui revela a minha fraqueza? Até quando você vai se medir? Senhor, eu sou o mais fraco, a minha família é a mais pobre, o que eu tenho? E o que ele tentou ajuntar, Deus foi lá e ainda arrancou tudo. Deixa o Espírito Santo mostrar para você nesta noite, mais uma vez. Ele está tendo misericórdia de você, está dizendo:
Não espere mais forças. Tua vida, vai para cima, porque eu sou contigo. Vai para cima. Vai para a oração. Vai para o jejum. Toma posse em nome de Jesus. Busque o que Deus plantou no teu coração e mandou você conquistar. Perca o medo de ser insuficiente. Perca o medo de ser vulnerável. Não se compare com quem tem um exército grande. Vai para cima com o que Deus mandou. Vai nessa tua força. Senhor, eu quero um sinal que eu vou vencer. Eu te dou o sinal. Qual é o sinal? O meu espírito. Qual é o sinal? Eu estou contigo. E depois que Deus deu o sinal, escute o que eu estou te dizendo. Olha aqui para mim com bastante atenção. Depois que Deus dá o sinal da comunhão, depois que Deus dá o sinal do Espírito, depois que Deus dá o sinal da intimidade, Deus tem autoridade para tirar o seu exército e se revelar na tua vida. Deus pode fazer isso com você nessa noite. Deus pode te dar o Espírito Santo. Deus pode chover na tua lã ou fazer a tua lã ficar seca. Deus pode te mostrar que é contigo nesta noite e arrancar o teu exército para você ir para cima com aquilo que Ele te deu, para você ir com aquilo que você é, mas com o Espírito Santo bradando na tua vida. Não dá mais tempo de esperar, está pronto. Não dá mais tempo de juntar o exército. Deus está esperando que hoje você diga: Senhor, lá vou eu. Aleluia. Escuta aqui, presta atenção, versículo 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Ele foi lá no arraial dos midianitas. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Olha o tanto de gente. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho, eis que não colocou ali, estou lendo o versículo 13. Eu tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. Um pão. O que Gideão queria? Qual era a força dele? A força de Gideão era a força para fazer pão. E qual foi a visão daquele homem? Ele viu que um pão, olha o que acontecia, um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. O pão foi contra o arraial. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para você que Ele não te fez faltando nada. Se o que você consegue é fazer um pão, é esse pão que Deus vai usar. O que você consegue fazer, o que você tem nas mãos. Não espere que você seja revestido de algo grande. Não espere que você tenha um grande exército. Acredite agora, tome posse do que Deus te deu. Tome posse dessa boca e profetize. Tome posse dessa mão, tome posse desse pé, porque Deus colocou algo na tua vida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Olha o que os inimigos estão dizendo: nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. E a história vai contar que Gideão divide os 300 homens
e tocando trombeta e quebrando jarro, tocando trombeta e quebrando jarro, Gideão vai para cima e vence um exército de 135 mil homens. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus estava levantando Gideão para não ter vergonha da força que ele tinha, para não ter vergonha de quem ele era, para valorizar o que Deus tinha colocado nas mãos dele, o que Deus colocou nas suas mãos, o que você pode fazer, quem você é isso que Deus vai usar para você ir para cima dos midianitas. Não tenha medo da insuficiência. Parece que é pouco, mas não é. Não tenha medo de ser o menor. Não tenha medo de ser o mais pobre. Não tenha medo de ser dominado pelos midianitas, porque Deus te escolheu para que você vá na tua força. Amém?